Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, do criador e responsável pelo site juliobatiste.com.br. Lá no site vocês vão encontrar muito material gratuito, livros completos gratuitos online e também uma loja virtual onde tem os e-books, videoaulas, livros e cursos online, de minha autoria e de autoria de mais de 200 outros autores com os quais eu mantenho parceria. Provavelmente muitos de vocês já conhecem, quem não conhece ainda, fica aqui o endereço para acessar. Hoje eu estou trazendo para vocês uma nova série com 120 videoaulas sobre o uso dos recursos avançados do Word, passo a passo, com exemplos práticos e úteis. Essa série, a inspiração para trazer essa série foi ver que muitas vezes os usuários demoravam muito tempo para resolver um determinado problema, tentando resolver o problema manualmente, sem usar um determinado recurso que tem pronto no Word e que pode facilitar a vida do usuário. Isso aí causa irritação, causa perda de tempo e perda de produtividade. Para compartilhar com vocês uma série de recursos que muitas pessoas não usam por não conhecer, foi que eu criei essa nova série. Eu tenho certeza que se você acompanhar todas as aulas, ao final desta série, acompanhar as aulas, praticar e dominar os recursos apresentados, você vai se tornar 10 ou mais vezes mais produtivo do que você era antes de conhecer esse recurso. Não esqueçam, se vocês tiverem alguma dúvida sobre sobre uma videoaula, sobre uma lição, usem por gentileza o campo comentários que está abaixo da lição. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo todos os comentários. Se você souber responder uma dúvida deixada por outro usuário, fique à vontade também para colaborar. Vamos usar o campo comentário para fazer ele para criar uma grande comunidade de aprendizado. Não esqueça também de indicar aqui na descrição do vídeo, tem uma descrição completa e o link de acesso direto a cada lição. Esqueça de compartilhar isso com os amigos, colegas, conhecidos que vocês saibam que têm interesse nesse assunto, tá? Quanto mais vocês compartilhar, mais lições eu trago aqui para vocês. E prometo semanalmente trazer novas lições aqui para vocês. Todos os vídeos desta série são baseados no conteúdo do seguinte livro de minha autoria: Aprenda com Júlio Batiste, Word 2007 avançado, através de exemplos práticos em 120 lições, passo a passo. Esse livro, embora seja para o Word 2007, ele se aplica ao Word 2010, 2013 e 2016. As lições, os vídeos eu vou fazer já baseados no Word 2010. E se você tiver alguma dúvida de como usar os exemplos no Word 2013 ou 2016, é só usar o campo comentário. Eu preparei para quem me acompanha aqui pelo YouTube uma promoção bem especial para esse vídeo, onde ele está com excelente desconto e ainda você recebe alguns bônus, alguns brindes. O livro é enviado pelos correios e os brindes são liberados via download. Nesse endereço aqui tem todas as informações, cálculo do frete, como comprar o livro, pode até parcelar em 6 vezes sem juros no cartão. Então, quem tiver interesse no livro, fica aqui o endereço. Vamos agora à nossa lição, a mais uma lição dessa série, e espero realmente que essa série seja extremamente útil para vocês. Um bom estudo a todos. Valeu! Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma lição dessa nossa série de lições sobre o uso dos recursos avançados no Word. Essa lição eu vou tratar de um recurso que é muito útil, que as pessoas utilizam pouco do que ele oferece, por não conhecer todas as configurações e opções desse recurso. E vocês vão ver que dá para fazer coisas que parecem mágica esse recurso, mas ele é realmente muito útil. Que recurso é esse, Júlio? Recurso de autocorreção no Word. Você pode usar o recurso de autocorreção para quê? Para ele detecta e corrige automaticamente erros de digitação mais comuns. Por exemplo, se você digitar QEU, que é uma palavra que não existe em português, ao invés de que, né? QUE, mais um espaço, a autocorreção detecta essa palavra, está errada, mas ela detecta que é para substituir QEU por quê, tá? E eu vou mostrar para vocês que isso não é mágica nenhuma. Tem lá no recurso uma lista de entradas, ó, se o usuário digitar isso, você substitui por isso. Se digitar esse outro, substitui por esse outro. E assim por diante. Então o recurso de autocorreção ele consegue detectar e corrigir automaticamente erros, principalmente de digitação, de ortografia.
Também é possível usar a autocorreção para inserir textos, elementos gráficos ou símbolos rapidamente. Símbolos que não tem diretamente no teclado. Por exemplo, se você digitar parênteses, letra C, e abre parênteses, letra C minúscula, fecha parênteses, ele vai inserir, quando você pressionar o espaço, ele vai inserir esse símbolo aqui do copywriting, né? do marca registrada. Ou se você digitar abre parênteses, R, fecha parênteses, insere esse símbolo aqui do Rzinho num círculo. Então o recurso de autocorreção está configurado por padrão com uma lista de erros de ortografia, os erros mais comuns e símbolos que são mais utilizados. Mas nós vamos ver na prática, logo em seguida eu vou ir lá para o Word mostrar para vocês que é possível modificar a lista utilizada pelo recurso de autocorreção. Por exemplo, se tem um erro que você comete muito frequentemente, inverte lá as letras de uma palavra, você pode inserir essa palavra errada e dizer, ó, quando eu digitar isso, o Word você substitui por isso. E vamos ver que é bastante simples, não tem... Esse recurso, ele é avançado no sentido de que muitas pessoas não utilizam por não conhecer, mas ele não é avançado no sentido de ser complicado de configurar ou de utilizar. Bem pelo contrário. Logo em seguida eu vou ir lá para o Word e vou mostrar para vocês que é bastante simples trabalhar com esse recurso. Não é nenhuma mágica. O que acontece é que o Word vem com uma lista de substituições, lista essa pré-configurada, e você pode alterar essa lista, pode excluir entradas da lista, pode adicionar e assim por diante. Nessa lista consta que se você digitar, por exemplo, QEU, é para o Word substituir por QUE. Se você digitar isote, é para substituir por isto e assim por diante. Se você digitar avião sem o tio no A, ele vai substituir por avião com o tio no A. Muito bem, apresentado o recurso, nós vamos ir lá para o Word e vamos trabalhar. À medida que eu vou comentando mais detalhes sobre esse recurso, eu vou mostrando para vocês como utilizar ele na prática, tá bom? Vamos lá para o Word então. Tem aqui um documento que eu preparei para esta lição e no próprio documento eu já vou comentando com vocês e mostrando esse recurso em funcionamento. Aqui, por exemplo, né? Se eu digitar QEU, quando eu pressionar o espaço, ó, ele já substituiu por Q. Se eu digitar avial sem o tio, opa, esse está configurado como exceção. Deixa eu pegar um outro aqui. Ó, pegar aqui aviacal. Ele não tem essa palavra no dicionário dele, sem o cedilha e sem o tio. Quando eu der o espaço, ele vai lá no dicionário e entende. Opa, é que eu digitei duas vezes. Aí ele acaba... Como eu insisti em digitar a segunda vez, ele não corrigiu. Eu vou pegar uma outra palavra aqui, ó. Atentacão. Atentacão. Ao invés de tentação, quando eu dei o espaço, viram? Ele automaticamente corrigiu para mim. Então o Word consegue fazer uma série de correções automáticas, porque ele tem uma listinha lá, onde diz, ó, se você digitar isso é para substituir por isso, e assim por diante. A boa notícia, como eu já comentei antes, é que nós também podemos adicionar entradas nessa lista. Aqui eu peguei um exemplo particular meu. Eu, por exemplo, não sei por que motivos, não sei que falha lá no meu cérebro, ao invés de digitar a palavra manhã, quando eu estou digitando rapidamente, escrevendo um livro, um artigo, ao invés de digitar manhã, eu digito manhão. Para parar de brigar, aí o Word corrigia todas as vezes, né? Mas para parar de brigar com o Word, que na verdade não tem culpa nenhuma do meu atrapalho, eu simplesmente criei uma entrada de autocorreção orientando o Word. Ó, se for digitado manhão, que não existe, substitua por manhã e pronto. E eu vou mostrar para vocês como criar uma nova entrada. Vocês vão ver que é muito simples. Esse recurso de autocorreção ele também é útil para a criação de siglas, abreviaturas. E no Brasil, eu não sei, até daria um estudo quando é que começou isso, né? O que tem de sigla de imposto, de órgão público, para tudo tem sigla. Daria para criar um dicionário de siglas. Então esse recurso, por exemplo, vamos supor que você tem que digitar frequentemente o nome da sua empresa em documentos do Word. Aqui eu peguei o nome da minha empresa, Júlio Batiste Livros e Cursos. Ao invés de cada vez ter que digitar tudo isso, Júlio Batiste Livros e Cursos, eu posso criar uma abreviatura.
Então eu vou criar lá JB Livros. Então simplesmente eu digito JB Livros, apertei o espaço, ele vai substituir por Júlio Batiste Livros e Curso Limitado. Tá? Isso, como é que eu faço isso? Criando uma nova entrada na lista de autocorreção, que é justamente o que nós vamos aprender agora. Nós vamos aprender como criar essa abreviatura, essa nova entrada. Eu quero que ao digitar JB Livros, ele substitua por Júlio Batiste Livros e Cursos Limitado. Vamos ver como fazer isso? Como acessar a lista de autocorreção e inserir uma nova entrada. É bastante simples. Você abre o Word, né? Vem aqui em Arquivo. Dentro de Arquivo, clica em Opções. Dentro dessa janela de opções do Word aqui na esquerda tem essa opção Revisão de Texto. Aí vai vir as várias opções, umas que eu até comentei na lição anterior, né? Sobre as opções de correção automática de ortografia e gramática. E aqui tem esse botãozinho Opções de autocorreção. Eu clico nele, vai ser aberta essa janela autocorreção e ele diz para qual idioma, né? Para cada idioma é uma lista diferente. Nosso caso, Português Brasil, porque esse documento que a gente está trabalhando é um documento que está em português. E aqui eu posso adicionar novas entradas na lista. Como é que eu faço isso? Eu digito nesse campo substituir a sigla que eu quero usar, que vai ser JB Livros. E aqui o texto completo. Eu quero então, quando eu digitar JB Livros e apertar um espaço, substitui por Júlio Batiste Livros e Cursos Limitado. Então eu estou orientando o Word. Ó. Quando digitar JB Livros e um espaço, substitua por Júlio Batiste Livros e Cursos Limitado. Quando eu preencho os dois campos, ele habilita esse botão adicionar. Eu adiciono e aí eu tenho uma nova entrada na lista. E essa lista que nós chegamos aqui é justamente a lista de substituições do Word. Tem um monte de coisa. Ó. Se a pessoa digitar HTTP com as barras invertidas, substitui por HTTP com a barra normal. Se digitar HTTP com H maiúsculo, substitui com H minúsculo. E assim, ó. Uma série de entradas que tem aqui, é a partir dessas entradas que ele consegue fazer as autocorreções. Por exemplo, se a pessoa digitar admissão, não existe o I depois do D, né? E o Word substitui por admissão. Por que ele substitui? Porque está nessa lista. Agora, se tiver uma entrada aqui que você não quer mais que seja substituída, é só marcar ela e clicar em excluir. Ele vai excluir a substituição da lista e aí não vai mais ser substituído. Por exemplo, quando você digita AIDA, ele substitui por ainda. Você não quer que ele faça isso, é só marcar e clicar no excluir. Não é o nosso caso aqui. E aqui ele tem alguns símbolos, ó, o abre parênteses, C fecha parênteses, ele substitui pelo C dentro do círculo. O dois pontos, abre parênteses, ele substitui por esse parece uma carinha braba, né? O dois pontos, abre parênteses, ele substitui por uma carinha sorrindo. E assim tem toda uma lista aí da lista de autocorreção. E também ele tem aqui usar sugestões do verificador ortográfico automaticamente. Ou seja, nem todos os erros estão aqui. Por exemplo, o avial, né? Quando eu digito avião, eu quero que ele, sem o tio, eu quero que ele substitua por avião com o tio. Mas não está nessa lista aqui. Mas é porque ele procura no dicionário, vê a palavra mais parecida e faz a substituição automaticamente. Mas o que importa aqui é que criamos a nossa entrada. Ele deixa em ordem alfabética. Ó, JB Livros. Quando eu digitar JB Livros, eu quero que ele substitua por Júlio Batiste Livros e Curso Limitado. Vou dar um OK aqui. Eu volto para a janela de opções, dou um OK aqui. Aqui eu descrevi tudo que eu falei para vocês no vídeo, está descrito aqui, ó, pessoal. Tá? E vamos ver se realmente ele está funcionando. Vou dar um Enter aqui, vou digitar JB Livros. Quando eu apertar o espaço, ó que maravilha, ele substitui por Júlio Batiste Livros e Curso Limitado. Exatamente o que eu coloquei lá na entrada de autocorreção. Então, você pode facilmente adicionar itens à entrada de autocorreção. Repetindo os passos: arquivo, opções, você vem aqui em revisão de texto, clica em opções de autocorreção,
digita aqui a sigla e o por o que você quer substituir. Por exemplo, quero substituir RS por Rio Grande do Sul. Criei mais uma abreviatura. Digito aqui de que eu quero substituir, adicionar. Ok? Ok. Agora, sempre que eu vier aqui e digitar RS um espaço, ele substitui por Rio Grande do Sul. Tranquilo, né? Bem fácil. E aqui uma dica para você não brigar com o Word 2010 e com o recurso de autocorreção. Algumas situações o recurso pode ser irritante. Você digita SA, que é uma sigla de sociedade anônima, e ele substitui por AS. Você digita 1/2 e o Word substitui por 1/2 formatado assim pequenininho. Pode ser que você não queira fazer a substituição. Então, sempre que você digitou alguma coisa, o Word substituiu, porque está lá na lista de autocorreção, mas você não queria, é só pressionar Ctrl Z ou clicar no desfazer. Daí ele desfaz a substituição que ele fez. Por exemplo, se eu digitar 1/2 aqui e pressionar espaço, ó, ele substituiu por 1/2 pequenininho. Eu quero, mas aqui eu não queria que ele fizesse isso. Dá um Ctrl Z e segue digitando o que você quer aqui. Bom, então o Ctrl Z, ele, logo depois que ele fez a substituição, se você pressionar Ctrl Z ou clicar no botão desfazer, ele vai desfazer a substituição e você segue digitando o texto que você quer. Tá legal, pessoal? Bom, como criar uma sigla, a gente já aprendeu. Não tem grande segredo. Agora vamos ver algumas opções de configuração da guia autocorreção. Tá? Tem algumas opções interessantes, vale a pena comentar aqui com vocês. Como é que eu chego até essa janela aqui? Nós até já chegamos antes, né? Você vem em Arquivo, Opções, do lado esquerdo, Revisão de texto, e aí tem aqui Opções de autocorreção. Aí ele traz essa guia aqui com várias opções. Deixa eu dar uma dica para vocês que tem um atalho mais fácil para chegar lá. É quando tem uma palavra assim, ó, que está sublinhada, que ele não reconheceu. Se você clicar com direito na palavra, vai ter aqui, ó, autocorreção, e aí vai ter opções de autocorreção. Aí ele cai direto naquela janela. Bom, nessa janela autocorreção, nós temos aqui algumas opções que ele já vem marcado por padrão. Essa primeira opção aqui eu até peço para vocês, se alguém descobrir para que serve na prática, o que ela faz, me mandem aí no campo comentários. Eu vasculhei a internet, vasculhei livros sobre o Word e não consegui entender para que serve essa primeira opção. Tá? Se alguém descobrir, manda embaixo aí nos comentários. Colabora. Aqui algumas outras opções que são fáceis de entender, né? Corrigir duas iniciais maiúsculas. Você digita uma palavra com as duas primeiras letras em maiúsculo, ele vai corrigir e deixar só a primeira letra. Colocar a primeira letra de uma frase em maiúsculo. Você começa a digitar uma frase e tem um ponto e você começou outra frase aqui e não pôs a primeira letra da primeira palavra em maiúsculo. Ele corrige automaticamente. Você pode desabilitar essas opções caso você não queira. Cada uma delas individualmente. Colocar a primeira letra das células em maiúsculo. Então, se você tem uma tabelinha no Word, você vai digitando, né? Você quer que ele coloque a primeira letra de cada palavra, de cada frase que está na célula em maiúsculo. Colocar nome de dias em maiúsculo e corrigir o uso acidental da tecla Caps Lock. Então você está digitando normalmente e aí está com o Caps Lock habilitado, vai começar a digitar uma outra frase, aqui fica tudo em maiúsculo. Ele automaticamente desabilita o Caps Lock e deixa somente a primeira letra da frase em maiúsculo. Aqui nessa guia autocorreção nós temos também esse botão exceções. E aqui tem algumas exceções que você pode corrigir. Por exemplo, que você pode adicionar. Letra inicial. Não colocar a primeira letra em maiúsculo após e aqui a lista de exceções. Ó. Tá? Depois dessa palavra, a próxima não colocar em maiúsculo. Tá? E aí você pode ter uma lista de exceções grande e você pode adicionar uma exceção aqui. Por exemplo, após JB Livros, ponto, não adicionar não colocar a próxima letra em maiúsculo e aí adiciona na lista.
Então aqui já vem uma lista pré-configurada e você pode adicionar itens em que o autocorreção não vai colocar, depois que você digitar isso, a primeira letra da próxima palavra que você digitar em maiúsculo. Iniciais maiúsculo, também você pode adicionar exceções que você não quer corrigir. Por exemplo, JB Livros. Se você digita sempre assim, você pode adicionar, daí ele não vai corrigir. Aqui ó, tem duas letras em maiúsculo, por padrão ele corrige e deixa só a primeira, com exceção dessas que estão na lista aqui. E aqui outras correções que você não quer que corrija. Aqui ó, o Aviacão, por que ele adicionou automaticamente na lista? Porque eu digitei uma vez, ele corrigiu, eu apaguei e digitei de novo. Então ele entende, opa, isso aqui não é para adicionar automaticamente na lista. Eu posso excluir essa exceção e excluir a exceção de avião, a mesma coisa. E aqui eu posso marcar ou não se eu quero que ele adicione palavras automaticamente à lista. Quando é que ele adiciona essas palavras automaticamente à lista? Aconteceu aquele caso antes. Eu digitei Aviacão, espaço, ele corrigiu. Ah, não, peguei, apaguei, digitei Aviacão de novo, espaço, ele corrigiu. Não, peguei, apaguei. Na terceira vez que eu digitei, opa, acho que esse cara quer que esse Aviacão seja uma exceção. E o próprio Word pegou e adicionou o Aviacão como exceção aqui. Ou seja, se adicionar Aviacão, não corrija para aviação. Tá? Por que ele fez isso? Porque está marcado adicionar palavras automaticamente à lista. Se eu desmarcar aqui, ele só vai adicionar novas palavras quando eu vier aqui adicionar as exceções. Tá? E esse adicionar automaticamente à lista é individual para cada um desses casos aqui. Ó. Eu posso, por exemplo, desmarcar aqui para outras correções, mas deixar marcado para iniciais maiúsculo. Digitei JB Livros, espaço. Ele corrigiu só o J maiúsculo. Digitei JB Livros, espaço. Ele corrigiu só o J maiúsculo. Eu apago e digito. Terceira vez que eu fizer isso, se esta opção estiver marcada, ele vai entender que é uma exceção que não é para corrigir mais. Então aí você pode trabalhar individualmente cada caso. Corrigiu as exceções, ok, e pronto. Nós temos aqui algumas correções automáticas para matemática. E tem uma lista bastante grande. Por exemplo, se você digitar a barra invertida angle, ele substitui por esse símbolo. Barra invertida alfa, ele substitui pelo alfa minúsculo, lá do alfabeto grego, né? Deve ter um delta da vida aqui também. Todos os símbolos matemáticos, ó, pessoal. Para quem trabalha muito com equações matemáticas, ó, o barra delta maiúsculo ele substitui pelo delta maiúsculo. E aí tem uma lista de muitos símbolos matemáticos que você pode, normalmente é barra e o nome do símbolo, barra, sum, ele troca por soma. Então, você pode habilitar ou não essa substituição e substituir texto ao digitar, tá? Aqui tem um botão funções reconhecidas, as funções que ele reconhece, funções matemáticas, né? Você pode adicionar funções ou remover da lista. Formatação automática ao digitar. Aqui é que às vezes dá algumas, meio que se irrita com algumas alterações que ele faz, mas você pode configurar. Aspas normais por aspas inglesas. Eu recomendo desmarcar essa opção, principalmente se você trabalha com programação, porque esta aspas inglesa, você digitou um código aqui no Word, no meu caso, escrevo livro sobre programação. Estou aqui no Word, digitei o código. Se eu não desmarcar essa opção, por isso que ela está desmarcada aqui para mim, ele vai, quando eu digito aspa normal retinha, ele substitui por aspa inglesa. E essa aspa inglesa lá na programação não é reconhecida, daí dá um erro. Então, você pode marcar ou desmarcar essas opções aqui. Frações, ó, 1/2 por caracteres fracionários, 1/2. Está marcada, por isso que quando eu digitei 1/2, ele substituiu por isso. Se você não quer que ele faça, negrito e itálico por formatação real, internet e caminhos de rede por hiperlinks. Então você digita lá http://www.juliobatista.com.br. Quando você dá um espaço, ele já formata o endereço como um hiperlink. Se você desmarcar essa opção, ele não vai mais fazer isso. Ordinais por subscrito, né? O primeiro, o segundo. Hífens, 2 hífens por um traço contínuo, tá? E aí você tem todas essas configurações.
Listas com marcadores automáticos, linhas de borda, estilos de títulos. Essa lista com marcadores automáticos, você vai aquela lista com bullets, listas numeradas. Nós vamos até ter uma das lições mais adiante, é só sobre essas listas. Listas numeradas automáticas ou não, tabelas, tá? Automaticamente ao digitar, formatar início do item da lista como o anterior. Definir o recuo à esquerda e de primeira linha com tabulações e backspace. Então tem muita coisa que você pode configurar aí no recurso de autocorreções. Tá? Habilitar ações adicionais no menu de clique com o botão direito. Então quando você clica com o botão direito aqui numa palavra que está errada, você pode adicionar mais ações para estar disponível nesse menu. Tá? Temos mais alguma coisa, formatação automática sim, autocorreções, temática, basicamente isso. Então só recapitulando como é que você chega nessa janelinha de opções aqui. Arquivo, opções, revisão de texto, opções de autocorreção. Chega nessa janelinha com todas essas opções. Ou se tem uma palavra que está sublinhada como não reconhecida aqui, digita com direito. Autocorreção, correção, opções de autocorreção. E aí tem essa janela. Tem muita coisa que você pode configurar realmente. Tá bom, pessoal? Muito bem. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Descrição. Bem, configurando as exceções. Não. Até comentei mais do que tem aqui no documento. Tá bom? Muito bem, pessoal. Sobre o recurso de autocorreção, eu fiz aqui usando o Word 2010. Mas essas configurações são praticamente as mesmas desde o Word 2003, 2007, 2010, 2013 e 2016. Ou seja, com esse vídeo você vai ter condições de configurar esse recurso em várias versões do Word, desde lá do Word 2000 até o Word 2016. Espero que este vídeo tenha trazido novidades para vocês, dicas importantes, que às vezes o recurso de autocorreção pode se tornar irritante. Agradeço imensamente por terem me acompanhado até aqui. Desejo um excelente estudo, aprendizado a todos e até a nossa próxima lição desta série de 120 videoaulas sobre os recursos avançados do Word. Valeu! Valeu, agradeço por vocês terem acompanhado a lição até o final. Reforço o pedido, não esqueçam de deixar suas dúvidas aqui embaixo do vídeo, no campo comentários. Se vocês souberem responder uma dúvida deixada por outro usuário, por gentileza, respondam, deixem suas críticas, sugestões, elogios, enfim. Muito importante usar o campo comentários para que nós criemos uma comunidade de aprendizagem, tá bom? Interagindo, trocando informações. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, tem aí o botão inscrever-se, é de graça e a vantagem de se inscrever é que sempre que um novo vídeo, uma nova lição é publicada, o próprio YouTube avisa vocês por e-mail com o link de acesso, tá bom? E se quiserem também compartilhar, indicar para os amigos, colegas e conhecidos, aqui na descrição do vídeo tem uma descrição bem detalhada e o link de acesso direto. Indicar para vocês agora alguns livros de minha autoria que talvez possam ser do seu interesse. O primeiro deles é esse livro de Word avançado, eu já tinha falado lá no início. Todas as lições dessa série de 120 videoaulas sobre Word avançado são baseadas nos exemplos deste livro. Embora seja de um livro baseado no Word 2007, ele se aplica integralmente ao Word 2010, 2013 e 2016. E se você tiver alguma dúvida, você comprar o livro, está fazendo um exemplo lá e está usando, por exemplo, o Word 2013, ficou em dúvida, você pode me mandar um e-mail, tem o meu e-mail de contato no livro, tem no meu site também, que será um prazer ajudá-lo a resolver a dúvida sem nenhum problema. Eu preparei para vocês que me acompanham aqui pelo YouTube uma oferta especial com um bom desconto para esse livro e uma série especial de bônus para vocês. Se vocês tiverem interesse no livro, esse endereço aqui, lá você calcula o frete, vê as opções de pagamento, é uma loja virtual normal e ainda recebe todos esses brindes. Os brindes são liberados via download e o livro é enviado pelos correios normalmente. É um livro que você pode até, se você está gostando dessa série, não quer esperar a publicação de todas as lições, você pode comprar o livro que todos os exemplos que serão apresentados aqui nessa série estão lá no livro.
Separei também aqui a dica de um livro de Excel básico. Este livro, o título dele poderia ser Excel para quem não sabe nada de Excel. Hoje em dia as empresas, para qualquer vaga de emprego, um dos pré-requisitos, além de dominar o básico de informática, saber usar a internet, etc., é conhecer o básico do Excel. E esse livro é perfeito para quem não sabe nada de Excel. E ele é também através de exemplos práticos, são 140 lições, passo a passo, bem didáticas. Também preparei para você que me acompanha pelo YouTube uma promoção especial nesse endereço aqui. O livro está com 50% de desconto e você recebe 13 bônus que complementam o estudo do livro. São mais de 60 horas de videoaulas, um pacote com 2.400 planilhas profissionais editáveis. Só esse pacote de planilha já vale mais do que você vai pagar pelo livro, tá bom? Se você tiver interesse, todas as informações, cálculo do frete, como comprar o livro nesse endereço aqui. E por fim, para aqueles que precisam estudar banco de dados e Access, também é um diferencial importante hoje no mercado de trabalho. As empresas, o maior capital das empresas é as suas informações e o Access é uma ferramenta poderosa para você fazer análise de dados, consultas, filtros, relatórios em cima dessas informações. Então tem um livro aqui que também poderia ser o título dele, Access e Banco de Dados, para quem não sabe nada de Access e Banco de Dados. Preparei aqui, é um livro de minha autoria, 564 páginas, e preparei mais uma promoção especial para você, o livro com 50% de desconto, e acompanham 31 horas e meia de videoaula de Access que complementam o estudo do livro. Todas as informações nesse endereço, tá? Como comprar o livro com o desconto e receber os bônus, como calcular o frete, fazer a compra, opções de pagamento, etc, 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 tá bom? Essa é uma promoção por tempo limitado. Se ela já não tiver mais válida, quando você acessar esse endereço vai dizer promoção esgotada, tá bom? Aproveite então, que é mais uma excelente oportunidade que eu trago aqui para vocês.